Olá, meus amigos, iniciando mais um Gramado Talks, direto aqui da Vila, onde tem a cafeteria Semente, um espaço muito bacana para você realizar o seu evento, vir tomar o seu café, fora também o cowork e os espaços de evento que a Vila contempla. Se você está caindo de paraquedas aqui no nosso canal, aproveita e já assina o canal. Se gostar, dá aquele like, que é muito importante pra gente. Você que está no Facebook, obrigado pela audiência. E você também no Instagram, não está seguindo a gente ainda? Segue lá, Kaique Marques Gramado ou Notícias Gramado. Nosso podcast também está disponível no nosso portal de notícias, kaiquemarques.com.br, junto com as notícias de Gramado e região. Meu convidado hoje é um dos maiores cirurgiões plásticos do país, membro da Academia Nacional de Medicina. Conversar com Horácio Abudib, que está agora com uma clínica de cirurgia plástica em Gramado, ali na rua Emílio Leubete, número 60. Obrigado, doutor Horácio. Prazer, muito obrigado pelo convite. Uma satisfação receber o senhor aqui. E vamos contar um pouquinho da história, né, do doutor Horácio, né, um médico carioca? Não, eu sou capixaba. Capixaba? Nasci em Cachoeira de Itapemirim, no Espírito Santo. E meu pai era militar, eu viajei, mudei várias cidades no Brasil e acabei fazendo a faculdade de medicina em Brasília. Ao terminar a faculdade, ou quando estava começando a terminar, eu resolvi fazer cirurgia plástica. Eu sempre gostei de cirurgia, sempre gostei de anatomia, sempre estudei, fui monitor de anatomia. Eu acho que para você ser um bom cirurgião, você tem que conhecer anatomia, o que infelizmente nem sempre acontece. Eu resolvi fazer cirurgia plástica. E na época não tinha muitas opções de ensino como tem hoje, muito mais lugares para se ensinar cirurgia plástica. E aí eu falei, bom, vou fazer com o Pitangui. Em função disso, eu fui para o Rio, fazer a residência de cirurgia geral na UERJ, onde depois eu fiquei um longo período, eu vou falar em seguida, e terminada a residência, que são 2 anos de cirurgia geral, antes de fazer os 3 de cirurgia plástica, eu fiz o concurso para o professor Pitangui, passei em primeiro lugar e entrei, onde fiquei 3 anos estudando com ele. O professor Pitangui se tornou um amigo da vida inteira e segui o acompanhando e aprendendo com ele não só a cirurgia, como vida, conhecimento, onde a cultura é fabulosa, a vida inteira. Foi sempre um guia para mim. E o Pitangui foi considerado o maior cirurgião do país, né? Do mundo. Do mundo. O Pitangui, não é nenhum exagero dizer que é o Pelé da cirurgia plástica. O mundo inteiro conhecia o Pitangui. Qualquer lugar, qualquer congresso fora do Brasil que você ia, todo mundo falava de Pitangui, você falava de Pitangui, era um homem conhecido no mundo inteiro. E aí o senhor veio para Gramado, montou a clínica aqui, porque o senhor ficava um pouquinho Rio de Janeiro, Gramado, e agora está decidindo ficar mais em Gramado. O que acontece, nós tínhamos a minha mulher apaixonada por Gramado, nós íamos diversas vezes ao Corotel, somos muito amigos do Luiz Carlos e da Neuza, e tínhamos esse amor, ela tem essa paixão por Gramado. Aí, a um certo momento, ela falou, bom, vamos comprar uma casa aqui? Então, vamos comprar. Procuramos, nada se adaptava, as casas um pouco antigas, com vários quartos e um banheiro do tamanho dessa sala, mas um banheiro só, aí você tem que mudar tudo. Eram conceitos antigos. Aí acabamos indo para o condomínio Aspen, o corretor nos levou lá, minha mulher, não, condomínio eu não quero, mas quando entrou, é um lugar espetacular, sim. Metade da área é reserva florestal, você vê bichinho o momento todo. Aí compramos uma casa lá, do Joel Berré, um querido construtor aqui de Gramado, querido amigo, e a casa ficou pronta e começamos a vir, ela passava um mês e pouco aqui, eu ficava indo e vindo, até que veio a pandemia. Com a pandemia, viemos para cá e ninguém sabia o que ia acontecer com o mundo, né? Se ia acabar, se não ia acabar, o que ia acontecer. Mas, rapidamente, as pacientes começaram a pensar, já que eu vou ter que ficar em casa, eu vou operar, e fico em casa. Uhum. E tinha no Rio de Janeiro, em todo lugar, os hospitais Covid-free, que você podia se operar com segurança. Aí eu comecei meu périplo de passar uma semana no Rio, trabalhando, e ficar uma semana aqui com a minha mulher. E foi assim todo esse tempo. Aí o que aconteceu? Já tem uns 5 anos, eu acho, ou talvez um pouco mais, eu comecei a cansar dessa rotina e começou a ter uma demanda, as pacientes amigas querendo operar e não querem ir para o Rio é muito longe. E eu falei, bom, eu vou
começar a fazer essa tentativa de trabalhar aqui em Gramado e diminuir gradualmente a minha presença do Rio, porque lá eu tenho a minha clientela, toda 50 anos de vida na medicina lá. Então é esse o momento que eu estou tentando me estabelecer na cidade. Já estamos com o consultório montado, já fizemos algumas cirurgias. Estamos esperando. Aqui no São Miguel? No São Miguel, um hospital muito bom. Há um certo preconceito, eu sinto aqui. É claro, tem opções muito boas em Porto Alegre, mas o hospital é bom, funciona bem. Ele pode não ser bonito como são outros hospitais, mas ele é muito bom. Toda a parte médica, o corpo clínico é de excelente qualidade, é perfeitamente seguro e adequado para a realização de cirurgias. Então, tenho operado aqui e estou começando a divulgar para as pessoas saberem que eu estou nesse local. E é uma oportunidade gigantesca, já que o Dr. Horácio é considerado um dos 3 maiores cirurgiões plásticos do país. O senhor, além de médico, o senhor também é mestre, né? O senhor... A minha vida foi pautada basicamente em 3 pilares: o educacional, o institucional e a clínica privada. O educacional, eu fui professor da UERJ quase 50 anos, fui chefe da cirurgia plástica da UERJ os últimos 30 anos, onde formamos diversos alunos na especialização ou na residência, que são sinônimos quase. E você, para fazer cirurgia plástica, tem que fazer 2 anos de especialização ou residência em cirurgia geral e 3 em plástica. E nosso serviço funcionava assim. Depois, com o passar do tempo, eu passei a fazer parte do corpo clínico do serviço de estrito sensu, que é mestrado e doutorado. Pós-graduação é lato sensu. E estrito sensu é quando você vai mais além. É o mestrado, depois doutorado ou alguma coisa posterior. Então eu fiz o meu mestrado na USP em São Paulo, fiz o doutorado. Na época do que eu fiz o mestrado não tinha no Rio de Janeiro. Agora tem na UERJ, e fiz o doutorado na UERJ e ainda continuo orientador do estrito sensu na UERJ, apesar de estar aposentado. Na parte institucional, porque depois que você termina o aprendizado na pós-graduação, mestrado e doutorado, a forma de você se educar é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Tem 6 mil membros. Então, todos os cursos, congressos e tal são organizados pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que eu fiz parte intensa. Eu fui presidente da Associação dos Ex-Alunos do Pitangui, que é uma associação médica muito importante. Fui presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica da Regional Rio e fui presidente da Nacional. Então, participei, eu ia a 4, 5 congressos por mês, eu ia viajando para congresso. Então, toda essa parte de ensino passa a ser através da sociedade. Agora, quando eu aposentei, eu fiquei pensando o que eu faço com essa minha experiência, com o que eu aprendi ao longo da vida. Então eu resolvi montar um instituto chamado Abudib Academy, onde eu gravei e continuo gravando diversas cirurgias ao vivo, onde eu edito passo a passo da cirurgia, que qualquer aluno pode pegar, como é que é mesmo que faz aquele tratamento aqui do platinho. Tem lá um vídeo com aquilo, além de diversas aulas. Só para membros? Só para membros da sociedade. Não, não médicos, só membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que podem acessar esses cursos. Ou estrangeiros de sociedades reconhecidas pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, isso é uma continuidade de ensino que eu consegui vislumbrar como eu participar. E a terceiro, para a clínica particular, porque tanto a universidade, os salários, você conhece, são muito, muito baixos. A sociedade, você não tem nenhuma remuneração, você trabalha, dá aula sem nenhuma remuneração. E a clínica privada é onde você ganha dinheiro e consegue manter a sua vida. E eu me dediquei sempre à clínica privada no Rio, opero uma vez por mês em Brasília, onde eu fiz a faculdade e tenho diversos colegas de faculdade, amigos e família lá, meus irmãos moram lá. E agora, essa situação em Gramado, começar a me estabelecer em Gramado para poder exercer aqui a cirurgia plástica e esse parte de exercício da profissão aqui também. Doutor Horácio, como é que o senhor vê o mercado da cirurgia plástica hoje em dia? Você acha que ele foi um pouco banalizado? Tem muita gente, né? Nós mesmos, por exemplo, vou te dar um exemplo. Na UERJ, a gente tem 5 vagas de pós-graduação.
E temos mantido isso há mais de 20 anos. Agora, tem diversos serviços lá que tem 12, 13 alunos formados. Então, se lança muita gente no mercado. Tem gente de excelente padrão, como em tudo, né? E não, tem gente que não é de excelente padrão. Então, hoje, há um número muito grande. A sociedade, para você ter ideia, quando eu entrei na sociedade, isso em 81, tinham 320 membros. Hoje tem 6 mil. Então, essa turma toda fez especialização adequada, fez a prova que a sociedade, para dar o título de especialista, obriga a se passar numa prova. Esses 6 mil passaram na prova e têm o título de especialista para exercer. Fora muita gente que exerce a cirurgia sem ter formação adequada. Então, hoje você tem muita gente se comportando, a maioria, de forma absolutamente adequada e ética, mas, infelizmente, há desvios nesse aspecto que dão essa banalizada que você citou. Mas, de qualquer forma, houve uma democratização da cirurgia plástica. Com esse maior número de pessoas, os preços vão se reduzindo, os cirurgiões vão procurando soluções de menor custo para trabalhar, e com isso o acesso à cirurgia plástica se esticou para basicamente toda a população. O quanto as técnicas de cirurgia evoluíram ao longo de todos esses anos que o senhor pratica a profissão? Tudo. O meu irmão é ginecologista e ele é um pouquinho mais novo que eu, quando ele fazia residência de ginecologia no Rio, ele entrava em algumas cirurgias comigo. E depois ele foi para Brasília, onde ele viveu a vida inteira, vive a vida inteira, está lá. Aí uns 10 anos depois, quando eu comecei a operar em Brasília, ele um dia entrou comigo e falou: Zé, mudou tudo. A cirurgia que você fazia lá, você não nota no seu dia a dia, porque as mudanças são graduais. O médico é muito conservador. Para a gente dar um pulo, um avanço numa técnica, você tem que estar muito convencido de que ela funciona, para você colocá-la no seu arsenal terapêutico. Mas então mudou tudo. A plástica de face, por exemplo, que é a que eu mais me dedico. Por que eu mais me dedico? Porque é a mais complexa, é a mais longa. Muita gente não quer fazer porque dá muito trabalho, muita gente não quer fazer porque é complexo e tem que estudar anatomia. Tem que estudar. Para você evoluir, tem que estudar. O médico tem que estudar a vida inteira. O médico que para de estudar, em menos de 10 anos, ele está totalmente fora do mercado. Totalmente. Em qualquer especialidade, não é só na cirurgia plástica. Então, e aí as pessoas às vezes não querem ter a vida, filho pequeno, não querem opções mais simples. Então, as outras cirurgias mais simples que são tocadas e a que eu mais toco é a cirurgia plástica. Essa mudou tudo. Antigamente, vamos dar um exemplo bem prático, estica um lençol. Você faz uma certa força para esticar o lençol, põe um tijolo em cima. Tem que fazer uma força danada para esticá-lo. Uhum. É o que se fazia antes. Você esticava a pele para colocar as estruturas, porque tem gordura que muda de lugar, tem flacidez de músculo, tem tudo que é... E você puxava a pele para colocar o tijolo no lugar. O que a gente faz hoje? Tira o tijolo. E você tem que fazer muito menos força no lençol, muito menos força na pele. Então hoje, como que se tira o tijolo? Você descola a pele e trata tudo por dentro. Então, se você me permite, essa flacidez do terço médio da face, você eleva por dentro. Se você tem flacidez de músculo ou de gordura, você tira. Então você monta a face por dentro para depois suavemente puxar a pele só para recobrir o que você fez. Não é puxar a pele para colocar as estruturas no lugar. Com isso você tem muito menos complicação, dá muito mais trabalho. Mas tem muito menos complicação de esticar a pele demais, não tem aqueles aspectos que você via antigamente, hoje você quase não vê mais, aquelas pessoas com a cara esticada na rua. Parecia, né? Parecia que um vento bateu ali. E dura muito mais, porque essas estruturas, claro que vão envelhecer. O tempo não para, você atrasa o relógio do tempo, mas ele continua andando. Demora muito mais para envelhecer, para pesar sobre a pele, porque você organizou tudo por dentro. Então, uma cirurgia que seguramente, fazendo dessa forma que eu estou dizendo, você demora de 12
há 14 anos para ter o aspecto diante da operação. Então, é um avanço imenso. Infelizmente, você vê pacientes que são operados ainda no método antigo, e que é um problema. O que acontece? As pacientes falam assim, doutor, eu quero operar, mas eu tenho um casamento daqui a 15 dias. Não dá para fazer uma cirurgia para valer, dá só para puxar o lençol. Uhum. E um ano depois está tudo igual. Sim. Então você tem que ser sincero com você, até dá, mas essa cirurgia vai durar um ano. Infelizmente. Porque a recuperação é mais lenta. Não, porque você estica pouco. Claro, você mexe em toda a estrutura, tem cicatrização de todos esses tecidos, incha mais, demora um pouco mais a recuperar. Uns 30 dias? Uns 30 dias. E aí, com esse esticando o lençol, você com a semana pode ir numa festa. Mas eu me sinto mal fazendo isso. Mesmo falando com a paciente, eu me sinto enganando a paciente. Você tem um custo grande e tal, e você vai ter um resultado que vai durar um ano. Infelizmente, hoje você vê muita gente assim, operou fácil, você olha e fala, pô, será? Um ano depois ela está igual. O senhor disse que o senhor se dedica mais a cirurgias faciais, né? E são mais de rejuvenescimento? Sim. A maioria eu costumo brincar que você não muda o aspecto da paciente. Quando você faz a rinoplastia associada, você embeleza. Você muda o aspecto da paciente. Mas a face você só devolve ao que ela era 20 anos atrás. Então, eu costumo brincar, olha aqui, uma bonita fica uma bonita nova, uma feia fica uma feia nova. Você rejuvenesce, mas você não muda os aspectos, exceto alguns pequenos detalhes, como enxertia de gordura, rinoplastia, que você pode, aumento de queixo, tem algumas coisas que você pode associar. Agora tem umas coisas que a gente vê muito bizarras, né, nesse meio artístico. As pessoas exageram no preenchimento labial, e fica uma coisa muito artificial. É patético, né? É patético. E, há uns 6 anos atrás, eu fui com a minha mulher a Nova York, e nós estamos andando na rua, todo mundo bico de pato. Assim. Falei, caramba, o que é isso? Todo mundo, todas as mulheres, será que elas acham que isso é normal? E agora está aqui, os bicos de pato. E o pior, as mulheres jovens, você vai, eu viajo toda hora, você vê no aeroporto as meninas novas assim, será que elas não notam que está absolutamente artificial? Mas eu acho absurdo. Isso ainda mais que se você usa o enxerto de gordura, que é tecido seu, que não tem reação imunológica, não tem nada, ou o ácido hialurônico, que é uma proteína na qual nossas células estão envoltas no nosso tecido, e todo mundo tem ácido hialurônico, consequentemente não há alergia, não há nada. Preenchimentos com essas duas são ótimos. Só que hoje tem uma gama de outros preenchimentos que são um absurdo, porque se aquilo não é absorvido, aquilo vai ficar ali, se der reação inflamatória, é uma tragédia, você vê tragédias acontecendo, não só com a face, como a região glútea, né? Preenchimento de região glútea, até com silicone líquido, e você vê tragédias acontecendo. Então, eu acho que os preenchimentos, na minha visão, deveriam estar restritos, pelo menos nas minhas mãos, a enxerto da própria gordura do paciente, que pode melhorar a região malar, pode alguns detalhes que você pode discutir com o paciente se ela quer ou não, e o ácido hialurônico, que faz preenchimentos finos. O enxerto de gordura não se presta para lábio, preenchimentos finos. Ele são grumos um pouco mais grosseiros, você não consegue delinear muito bem. Com ácido hialurônico você consegue. Então são dois métodos de preenchimento que eu acho bastante interessante, e eu me restringo a esses dois. Qual foi a cirurgia mais difícil que o senhor já fez? Disparado, as cirurgias mais difíceis são as reparadoras. Por quê? Reconstrução, acidente. Por quê? Você tem uma gama de técnicas ou táticas para realizar, mas elas estão estabelecidas e você tem tempo para olhar a paciente, programar, conversar com ela, ver o que ela quer e você programar o que você vai fazer. No acidente, na reparadora, não tem tempo para nada. O acidente, principalmente, a pessoa arrebentou toda e você chega lá e tem que resolver aquele assunto. Então, não há rotina, não há nada, há toda uma criatividade para se fazer aquilo. Então, sem dúvida, queimado é um paciente horrível de tratar, que certamente terá grandes sequelas. Então, sem dúvida, as mais difíceis são as reparadoras.
Na cirurgia estética, eu acho a mais difícil, a mais complexa é a plástica de face, que tem muito mais táticas e técnicas para se utilizar ou não. Porque não é só saber fazer a técnica, é saber indicar. Você pode falar, bom, vou fazer nessa paciente isso aqui e não ser necessário. Ou você não querer mexer no pescoço e ser necessário. Então, a escolha das técnicas já começa aí o acerto ou não da cirurgia. E depois vem a execução delas. Entendi. O senhor também faz outros tipos de cirurgia, além da facial, né? Por exemplo, faz peito, tudo. lipoaspiração. Tudo. São técnicas muito mais simples de se fazer e todo cirurgião bem formado faz. E é muito mais fácil. Já fácil não são todos que fazem, porque é uma cirurgia que exige... Outro dia alguém falou, não, então só velho pode operar? Fácil não. Reside experiência. Você pode ter um jovem que se dedique desde o início à cirurgia da face e que tem experiência. E pode ter um velho que nunca tenha tido experiência em cirurgia plástica. Não é obrigatoriamente questão de idade, é questão de experiência com aquela cirurgia. Então, a cirurgia de face é uma cirurgia que demanda muito estudo e muita experiência, por isso eu acho que é a mais complexa delas. O senhor está atendendo em Gramado todos os dias? Como é que está a agenda do senhor? Eu atendo, como eu venho, normalmente eu vou para o Rio no domingo e volto na sexta. Então, como eu tô, e na semana seguinte eu estou aqui. Então, eu marquei o contrário às sextas-feiras, toda semana, ou eu estou voltando do Rio, ou é a semana que eu estou aqui. Então, estou atendendo inicialmente só às sextas. Às sextas-feiras. E depois eu vou vendo, de acordo com a demanda, nós vamos adequando a vida dela. Por enquanto, atendo às sextas-feiras e opero nos dias que eu estou aqui. São 10 dias que eu passo aqui. Eu vou deixar os contatos aqui para quem quiser marcar uma consulta, saber mais informações com o Dr. Horácio. Dr. Horácio, tem algo que eu não te perguntei que o senhor acha importante divulgar? Fique à vontade. Não, eu acho que é isso. A cirurgia plástica a brasileira. Uma vez eu falei isso com uma jornalista, falei, vem cá, a cirurgia plástica brasileira é a maior do mundo. A gente forma mais alunos do que os Estados Unidos, que tem o dobro da população e o quádruplo, o décimo da riqueza. Aqui o maior centro de ensino de cirurgia plástica do mundo é o Brasil. Uma vez eu perguntei, vem cá, por que você nunca me pergunta isso quando você vem me entrevistar? Ela falou, doutor, boa notícia não é notícia. E aí a gente, infelizmente, só é chamado na grande mídia e tal, quando tem uma tragédia para apagar o fogo. Mas a cirurgia plástica brasileira é a mais qualificada no mundo e hoje, sem dúvida, é o maior centro de formação mundial da especialidade. Mas aqui nesse canal, Boa Notícia é notícia. Tanto estamos aqui noticiando o Dr. Horácio Abudib em Gramado, aqui, atendendo aqui um dos 3 maiores cirurgiões do país. Dr. Horácio, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui nesse lugar tão bonito, tão agradável. Até a próxima, pessoal.